Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é o que a sua intuição está querendo lhe dizer. Para hoje temos duas opções. Opção número 1, o Buda vermelho. E opção número 2, a florzinha vermelha. Não temos decks na mesa porque eu ainda não defini quais baralhos que eu vou trabalhar. Conforme eu for sentindo a necessidade, eu vou pegando os baralhos, beleza? Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, o que não ressoar, por favor, desconsidere, porque provavelmente a mensagem ou a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, belezinha? Esclarecido isso, fez a sua escolha? Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1 do Buda vermelho, vou deixar aqui no cantinho e vamos começar com este oráculo xamânico. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Vamos ver aqui o que a sua intuição está querendo lhe dizer. Lembrando sempre, pessoal, é uma leitura coletiva, então, obviamente, nem tudo vai ressoar para todo mundo. Aquilo que não fizer sentido para você, por favor, desconsidere, porque certamente é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, tá bom? Vamos deixar nossa mente e coração abertos para as mensagens que serão apresentadas nesta mesa. Opa! Bastão que fala, cachimbo, escudos do sul, contador de histórias, dança do sol. Vamos começar com essas cartas, se houver necessidade eu pego mais cartas, tá bom? Bom, a primeira mensagem da intuição de algumas pessoas que estão assistindo a esse vídeo é o seguinte: tem alguma situação que você não está conseguindo enxergar direito. Não sei se você está tendo algum tipo de divergência com alguém, e aí a sua intuição está pedindo para que você preste mais atenção no seu posicionamento e no posicionamento dessa pessoa, porque pode haver sim um certo equívoco na maneira de interpretar o que está acontecendo, e também a intuição de alguns está falando que certas pessoas precisam baixar um pouco a guarda. Por quê? Porque já chegam diante de certas pessoas e diante de certas situações, já partindo de pressupostos e esperando o pior. E por isso que a intuição está pedindo, dá uma acalmada, se possível, baixe um pouco a guarda. Tente enxergar o que está acontecendo por outras perspectivas. Tem gente que pode estar irredutível numa situação e não quer dar ouvidos a outras pessoas. E a intuição pede, permita que outras pessoas também conversem com você. Não precisa aceitar o que elas estão falando, mas seria interessante pelo menos ouvir o que elas têm a te dizer, tá bom? E tem um grupo aqui que está sendo convidado a compartilhar mais as experiências de vida com outras pessoas. Por quê? O que está sendo transmitido aqui é que tem pessoas que muitas vezes preferem ficar mais quietas, e é normal, tá? Contudo, eu vejo que existem algumas situações ou pessoas que estão vivenciando certas coisas e podem estar um tanto quanto desorientadas ou insistindo nos mesmos erros. E aí o que acontece? A sua intuição já está pedindo para que você converse com essas pessoas que parecem desorientadas, para que, quando você compartilhar um pouco da sua história, essas pessoas consigam ter um referencial para refletir a respeito da própria vida. Entende? Por isso que alguns aqui, a intuição está pedindo para que você converse mais com outras pessoas. Para que outras pessoas também consigam aprender
com aquilo que você já passou. E também está sendo passado que algumas pessoas, ao compartilhar um pouco mais sobre a vida, não precisa contar tudo, mas alguns pontos específicos que são relacionados com um assunto em questão ou uma situação mais proeminente. Isso também pode ajudar com que você estreite os laços com certas pessoas. Pode facilitar com que algumas pessoas se identifiquem mais com você e, consequentemente, facilitando a sua convivência com essas pessoas. Nesse aspecto, eu vejo sim que existem pessoas que estão vivenciando um certo distanciamento ou uma certa discordância com o grupo. E quando esse grupo obtiver um pouco mais de informação a seu respeito, de algumas coisas que já te aconteceram ou de algumas experiências positivas que você teve, vai facilitar a sua comunicação com esse grupo, tá bom? É como se nesse movimento de compartilhar histórias e também de refletir a respeito do próprio posicionamento e do posicionamento dos outros, baixando um pouco a crítica, o julgamento, mas tentando sim buscar uma compreensão maior das partes, existe a possibilidade de ampliação das suas conexões e rede de sociabilidade. E isso pode ser muito benéfico para você, tá? Mesmo que você seja uma pessoa que não goste muito de falar sobre a própria vida, como foi dito anteriormente, não precisa contar tudo, mas alguns assuntos podem ser muito enriquecedores para aqueles ou aquelas que escutarão a sua história, tá bom? Agora vamos pegar aqui um baralhinho cigano para vermos mais informações. Vocês já saíram com a carta do tempo. Não sei porquê, tá? Vou passar aqui uma mensagem, provavelmente não é para todo mundo, talvez seja para uma ou duas pessoas, mas está sendo passado aqui que tem um pequeno grupo que pode estar enfrentando uma situação difícil com filhos. E você pode estar observando que as crianças, né, entre aspas, não independe aqui da idade do seu filho ou da sua filha, está apresentando algum tipo de comportamento ou está seguindo algum tipo de caminho que você sabe que não é bom para essa pessoa porque você já passou por essa experiência. E aí então está sendo passado o seguinte: conte a sua história para essa pessoa, para esse filho ou para essa filha, ou mesmo sobrinhos, tá? Que você tem uma proximidade muito grande. Conte como foi a sua experiência vivenciando uma situação parecida com a qual esse jovem está passando. Isso pode dar um ponto de referência para que esse jovem reflita a respeito da própria vida, tá bom? Como eu disse, gente, provavelmente é para uma ou duas pessoas, tá? Não é para todo mundo essa mensagem. O tempo, a torre, o coração, o cavaleiro ou mensageiro e a foice. Os pássaros. Bom, a intuição de alguns aqui também já está alertando a chegada de alguém na sua vida no campo amoroso. Você não sabe exatamente quem é, você não sabe exatamente como que vai ser esse encontro. Por quê? Porque muitos aqui estão vivendo isolados há um certo tempo. Quando eu falo um certo tempo, pode ser aqui de 6 meses para mais. Não estão se relacionando com ninguém. Alguns, inclusive, nem estão saindo mais para ver pessoas, ou porque estão cansados, ou porque já não veem mais sentido, ou porque já desanimaram e as pessoas que conheceu ultimamente não despertaram seu interesse, então achou melhor deixar um pouco de lado essa questão amorosa. E a intuição de vocês está falando, você está sentindo,
porque você está sentindo a vontade de estar com alguém, não é? E a sua intuição fala, você está fazendo todo um trabalho para se libertar de certas dores, para se libertar também de palavras que te magoaram, que podem ter sido proferidas na sua infância, na sua juventude, que não estão necessariamente atreladas ao campo amoroso, mas essas palavras que te magoaram afetam a sua autoestima. E por isso que muitas vezes você tem uma certa dificuldade de enfrentar determinadas situações e prefere se recolher. Alguns têm dificuldade de expressar os afetos também. Não sei se é porque se sentem vulneráveis ou se sentem inadequados, expressando os afetos para alguém. E aí, no caso, vocês podem ter sido ridicularizados em um momento em que você expressou uma maior intensidade de afeto. E isso está bloqueando a sua manifestação de afeto para outras pessoas. Inclusive, quando você tem interesse em alguém, é difícil a outra pessoa perceber porque você acaba sendo extremamente discreta e sutil, não é? Mas a intuição de alguns aqui está falando que vocês já estão sentindo sim a chegada de alguém. Vocês podem estar mais agitados, mesmo não querendo pensar em questões românticas, vocês se pegam se questionando quando vai encontrar alguém, ou se questionando se é aquela pessoa, a pessoa com quem você vai se relacionar. Alguns sentem impulsos para cuidarem mais de si, e aí você pensa, mas para que eu vou fazer isso se eu não estou com ninguém? Mas você sente esse impulso. É a sua intuição falando, se prepare. Não demora muito, você vai conhecer uma pessoa interessante. Para alguns, ou seja, não é para todo mundo, deve ser aqui para um grupo bem pequeno, talvez umas 5 pessoas, tá? Esse encontro amoroso será com alguém com quem você perdeu o contato. E de alguma maneira vocês conseguem retomar o contato após um período de isolamento de ambas as partes. E aí eu vejo que tanto em você quanto nessa pessoa, a saudade, a vontade de estar em contato está começando a ficar mais agitada, sabe? E por isso que de alguma maneira vocês vão encontrar uma forma de voltarem a conversar. Como foi dito, gente, é um grupo bem pequeno, talvez de para 5 pessoas que eu estou sentindo, tá? É bem pequeno mesmo. Para a maioria aqui, lembrando sempre, é uma leitura coletiva, então nem tudo vai ressoar para todo mundo, mas tem um grupo considerável, sim, que vai encontrar uma pessoa bem interessante. Depois de fazer alguns processos de cura e se libertarem de pesos que estavam carregando na vida, tá bom? Bom, vamos pegar aqui, este oráculo é um oráculo de runas, tá, gente? Ao invés de pedras, eu ganhei esse oráculo aqui, que são runas em formato de cartas. Faz muito tempo que eu tenho esse oráculo aqui, acho que mais de 7 anos, só que fazia também muito tempo que eu não trabalhava com ele. Eu encontrei recentemente e falei, deixa eu resgatá-lo. Então vamos ver aqui para a terceira etapa da leitura, o que a sua intuição está querendo lhe dizer. Essa mensagem é destinada especialmente para pessoas que estão enfrentando algum tipo de dificuldade dentro do ambiente doméstico, tá? Pode ser aqui desentendimento com alguns familiares, ou então pode ser também dificuldades financeiras na gestão do ambiente doméstico, tá bom? E a mensagem é o seguinte: vocês podem receber a ajuda de uma pessoa mais madura que você para conseguir conquistar a estabilidade que você deseja. Contudo, essa ajuda dessa pessoa mais madura pode ser sim uma pessoa encarnada, como pode ser um mentor espiritual, tá? E aí então
Comunicação se dará por meio de intuições, sonhos ou outras formas de comunicação, tá bom? E o que que acontece? Essa pessoa lhe trará mais conselhos do que uma ajuda de pegar e resolver para você o que está acontecendo, tá? E o que que acontece? Essa pessoa te dará algumas dicas, te dará alguns conselhos, e aí cabe a você decidir se vale a pena ou não colocar a mão na massa e se movimentar para conquistar essa estabilidade ou bem-estar que você deseja. Eu vejo aqui que vocês têm capacidade, sim, tá? Para organizar o ambiente doméstico, para organizar as contas domésticas, para conquistar um conforto maior que vocês desejam na sua vida privada. Contudo, o que está sendo passado é que vai depender muito da sua iniciativa. Tem gente que pode receber a ajuda de uma pessoa que está há mais tempo na empresa em que trabalha, ou uma pessoa que ocupa um poder maior que o seu dentro da empresa que você trabalha, tá? Só que é o seguinte, essa ajuda chega também para você, mas vai depender muito da sua iniciativa, do seu desempenho. Essa pessoa, por exemplo, é um exemplo, tá? Essa pessoa pode te indicar para um cargo que remunere melhor. Só que a simples indicação dela não vai fazer com que você conquiste de fato esse cargo. Então você terá que apresentar sim um desempenho equivalente, um desempenho compatível ao cargo que está sendo almejado, tá bom? E está sendo passado aqui que tem pessoas, ainda relacionado ao ambiente empresarial, tem pessoas que poderão se beneficiar se mostrarem um interesse maior em relação a uma vaga. Por exemplo, eu vou passar o que está sendo mostrado para mim, tá, gente? Por exemplo, tá? Se você estiver numa entrevista de trabalho, mostre o seu real interesse nessa vaga. Não fique naquele lugar comum que a maioria das pessoas ficam, até com uma certa apatia. Você sabe como se desempenhar melhor para conquistar uma vaga. Uma dica, tá? Que está sendo passado. Se você vai fazer uma entrevista e você observa algo que pode ser melhorado no ambiente de trabalho em que você está tentando uma vaga, sugira algo interessante para o recrutador ou para algum chefe do setor. Obviamente, não demonstrando arrogância, mas apenas sugira. Será que isso não poderia ser feito dessa maneira? É uma forma sutil de chamar mais a atenção para a sua capacidade profissional, entendeu? Obviamente, gente, o que está sendo passado aqui não é para todo mundo, tá? Mas para quem for, a pessoa vai pescar logo a informação, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas daqui foram as informações que eu pude captar da intuição de muitos que estão aqui assistindo a leitura número 1. Eu espero, de alguma maneira, ter te ajudado com essa leitura. Se você gostou, deixe o seu like, por favor, isso ajuda bastante o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito, comente e, se possível, compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, da florzinha vermelha, vou deixar aqui no cantinho e vamos começar com este oráculo xamânico. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Lembrando sempre, pessoal, é uma leitura coletiva, então nem sempre tudo vai bater para todo mundo, é normal. Aquilo que não ressoar para você, por favor, desconsidere, porque certamente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, tá bom? Vamos deixar nossa mente e coração abertos para as mensagens que serão apresentadas nessa mesa. Então vamos ver aqui o que sua intuição está querendo te dizer. Ritos de passagem. O grande mistério. Virou, eu vou aceitar. O cocar. Grande espelho de fumaça. Opa.
Sinais de fumaça. Vamos começar com essas cartas. Se houver necessidade, eu pego mais cartas, tá bom? Bom, o que eu estou vendo aqui? A intuição de muitos está falando que para você conseguir alcançar a mudança na vida que você deseja, depende só de você. E aí existe uma pergunta. Por favor, não se ofendam, tá? Mas é uma pergunta que está sendo passada aqui para ser feita para vocês. Quanto que você está se dedicando para aquilo que você deseja? Sendo bem honesto, sendo bem sincera, com a sua consciência. Você realmente está se movimentando em direção àquilo que deseja? Existem pensamentos de autossabotagem nesse processo? Porque eu vejo aqui que algumas pessoas podem estar tendo uma visão distorcida em relação àquilo que deseja. Não estou dizendo que o que você deseja é errado, nada disso. Mas o que está sendo passado para mim é que para se alcançar o que se deseja, algumas pessoas podem estar compreendendo de maneira equivocada o processo para a obtenção daquilo que se deseja. Entendeu a diferença? Então, por exemplo, tá? É só um exemplo. Uma pessoa quer comprar um carro. E aí já começa a pensar de que, meu Deus, vai dar muito trabalho, eu vou ter que me matar de trabalhar, o que eu ganho não é suficiente, tudo está aumentando, e fica de uma certa maneira paralisado. E aí a sua intuição pergunta: o que você está fazendo de fato para alcançar aquilo que você deseja? É um carro que você deseja? Lembrando sempre que é só um exemplo. O quanto você já está economizando para conquistar esse carro? Você fez cortes em alguns gastos desnecessários? E uma outra coisa, se você deseja comprar um carro, você já contabilizou também o gasto com seguro, o gasto com combustível, o gasto com impostos? Ou acha que é só comprar o carro e sair andando? Então precisa existir sim um planejamento. E a partir desse planejamento, se colocar em movimento para conquistar o que se deseja. O que está sendo passado para mim é que vocês têm plenas condições de conseguirem tudo o que quiserem. Mas, como foi dito, alguns podem estar tendo uma visão distorcida em relação a si, em relação ao mundo, em relação aqui ao processo para conquistar algo. Então, alguns precisam sim mudar a maneira de encarar certas coisas, precisam sim mudar a maneira como se enxergam. Tem pessoas aqui, por favor, não se ofendam, mas está sendo passado para mim que tem pessoas que esperam demais dos outros, que alguém faça por você. E aí, a intuição de um grupo pequeno está puxando um pouquinho a orelhinha e falando: você tem capacidade, por que você está esperando que alguém faça por você? Se é o seu desejo, então é você que deve ir em busca, fazer e acontecer. E vou falar mais um negocinho aqui, tá? Tem gente que está pedindo ajuda para a espiritualidade. A espiritualidade já passou algumas mensagens, já passou alguns conselhos, só que a pessoa pode estar esperando um milagre. E a espiritualidade está falando: a gente não vai fazer isso que você está pensando. A gente já deu a orientação, cabe a você pegar essa orientação, essas informações, esses conselhos e seguir adiante na sua caminhada. A espiritualidade está de má vontade com você? Não. Pelo contrário, a espiritualidade apenas sabe que você é capaz, então ela não precisa fazer nada por você. Você é capaz. Entendeu? É uma confiança muito grande que os seus mentores têm em você. Talvez você não acredite tanto em si, mas os seus mentores sabem que você é capaz. Tá certo? Bom, essa foi a primeira mensagem transmitida pela intuição de algumas pessoas que estão assistindo essa leitura.
como eu falei, é uma leitura coletiva, então nem sempre tudo vai bater para todo mundo, tá? Vamos pegar agora um baralho cigano para ver mais algumas informações que a intuição de vocês está desejando transmitir aqui nessa mesa. Está sendo passado aqui também que talvez seja uma ou duas pessoas, tá? Por favor, não se ofendam. Mas tem uma ou duas pessoas que pedem um negócio ou quer alguma coisa, no dia seguinte quer outra e não foca em nenhuma, tá? Então a intuição aí desse pequeno grupo está pedindo, foque no que realmente é importante para você, tá? Não fique pulando de galho em galho. Hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo, mudei de ideia e fica numa inconstância. Aí fica realmente difícil conquistar algo. Por quê? Porque não existe um objetivo muito claro, tá bom? Como eu disse, talvez seja para uma ou duas pessoas essa mensagem. O navio, a cobrinha, os caminhos, o arco-íris, os livros. Eita! Por que eu falei esse eita? Porque está sendo passado aqui que tem gente que está indo em busca de algo na vida. Pode ser aqui mudar de casa, pode ser mudar de cidade, mudar de emprego, uma mudança no estilo de vida. Não sei o que que é, mas eu sei que tem um grupo aqui que está querendo fazer algum tipo de mudança, ou desejando algo diferente para a vida, tá? E aí, o que que a intuição desse grupo está me passando aqui? Tem gente que vai se perder no caminho. Como assim? Não precisem ficar desesperados. Mas eu vejo aqui que existe uma tendência de autossabotagem, tá? Ou a pessoa que está indo em busca dessa mudança vai tentar pegar um caminho mais fácil e não vai ser tão benéfico assim. Ou a pessoa pode se ver diante de uma possibilidade de mudança e colocar uma resistência. Então, aí, no caso, a intuição está pedindo seja um pouco mais flexível diante das mudanças que podem chegar para você. E essa resistência será decorrente de uma falta de informação. Por isso que existe essa tendência de autossabotagem, pelo fato de a pessoa não compreender exatamente o que pode acontecer, o que está acontecendo, ou ter uma certa rigidez mental diante de um cenário novo, a pessoa, como foi dito, pode colocar uma resistência e perder uma boa oportunidade na vida, tá? E tem pessoas também que precisam tomar muito cuidado que durante esse movimento que vai fazer na vida, como foi dito, pode ser que mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de estilo de vida, buscar algum tipo de estudo diferente, mas eu vejo que existe uma mudança, tá? Uma saída da zona de conforto. Então esse outro grupo pode sim encontrar pessoas que irão tentar te desencorajar de fazer esse movimento. E aí é importante sim que você tenha muita consciência do que realmente importa para você, porque tem pessoas que vão fazer com que você pegue outro caminho. Quando você quer ir para a direita, tem gente que vai querer fazer com que você vá para a esquerda, ou vice-versa. Se você está querendo ir para uma diagonal, a pessoa fala que você tem que ir para um outro local, entendeu? E por que que isso vai acontecer? Porque certamente esse grupo que vai fazer essa mudança está indo para uma outra direção que traz mais possibilidades para a vida, contudo, pode ser um caminho diferente do convencional. E por isso que tem pessoas que vão tentar fazer com que você se mantenha no caminho de sempre. Às vezes é um temor sincero que a pessoa está apresentando para você que você não
caia em nenhum tipo de cilada nesse caminho não convencional, nesse caminho diferente. Mas tem pessoas que vão apenas querer atrasar a sua vida. Por quê? Porque se for realmente algo que diz perto do seu coração, você, no fundo, você vai saber que esse é o caminho mais apropriado para você. E essa convicção interna fará com que você se sinta muito melhor, inclusive deixe pessoas para trás, não por desprezo, mas por entender que sua vida está mudando, a sua maneira de ver o mundo está mudando, e tem certas pessoas que a energia já não são mais compatíveis com a sua. Por isso que essa tendência a deixar para trás pessoas, situações e lugares. Como eu disse, não é desprezo. É simplesmente ir em busca de algo mais compatível com a sua energia, entendeu? E esse bem-estar que você vai sentir vai incomodar algumas pessoas, pessoas que não terão coragem de fazer o movimento que você irá fazer. E por isso essa vontade de fazer você permanecer no velho caminho de sempre, tá bom? Bom, foram apresentadas aqui algumas situações, então cabe aí a você que está assistindo ter discernimento para saber o que exatamente se adequa mais para a sua situação, tá certo? Então tá bom. Então vamos agora aqui com este oráculo. Não sei se você assistiu a opção número 1, se veio direto para 2, mas este oráculo aqui é um oráculo de runas, tá bom? Não são pedrinhas, é um oráculo aqui em formato de cartas. É um oráculo bem velhinho que eu tenho, faz mais de 7 anos. Só que eu não tenho o hábito de trabalhar com ele. Aí eu encontrei e falei, deixa eu trazer para o canal. Então vamos ver aqui o que as runas apresentam para vocês, o que sua intuição quer falar a mais aqui na mesa. Bom, essa mensagem está passando para pessoas que estão em busca de um sucesso pessoal. Pode ser que um sucesso dentro de casa, um sucesso no casamento, um sucesso no trabalho, enfim, é algo que vai trazer um bem-estar para a pessoa, tá bom? E aí, o que as runas estão falando? Nem sempre vai dar para controlar tudo e todos numa determinada situação, que é o seu foco para a obtenção de sucesso. Certas coisas podem acontecer de maneira inesperada para você, tá? E nem sempre serão agradáveis. E aí, nesse ponto, as runas falam que para você conquistar esse sucesso ou se manter nessa energia de sucesso, por vezes é necessário sim fazer alguns pequenos sacrifícios. Às vezes é necessário abrir mão de certas coisas para que um bem maior permaneça na sua vida, entendeu? Tem pessoas aqui, ou seja, não é para todo mundo, talvez seja para uma ou duas pessoas, que se verão diante da necessidade de viajar ou fazer algum tipo de deslocamento. E, pelo que está sendo passado, provavelmente essa viagem ou esse deslocamento, que pode ser até um deslocamento com uma certa constância, que vai interferir sim no seu bem-estar, pode causar um certo cansaço em você. As runas falam: avalie bem. Mesmo que exista essa possibilidade de cansaço, mesmo que seja algo inesperado, que pode causar uma certa contrariedade inicial, porém pode ser uma boa oportunidade para você alcançar algo que é importante para você, tá bom? Às vezes, o que está sendo passado, né? Pessoas podem se ver, de repente, diante da necessidade de fazer uma viagem distante para encontrar um parente que está enfermo. E aí você pode pensar, nossa, mas agora, né? Se você tiver condições, faça esse deslocamento. Talvez a sua consciência pode ficar pesarosa se caso você não fizer
essa viagem ou não for encontrar essa pessoa que está passando por algum tipo de necessidade, tá bom? Lembra que foi falado que às vezes é necessário abrir mão de certas coisas para que um bem maior prevaleça. Então, se você tiver condições e só tiver com um pouco de preguiça, avalie bem se não vale a pena fazer esse deslocamento ou fazer esse pequeno sacrifício em nome de um bem maior, em nome, por exemplo, de um bem familiar, em nome de um bem-estar no local de trabalho ou em nome de um bem-estar seu também futuramente, tá bom? Certamente essa mensagem não será para todo mundo, mas para quem for a mensagem, a pessoa vai entender que é para ele ou para ela, tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, essas daqui foram algumas mensagens que a intuição de vocês quis trazer nessa mesa. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira com essa leitura. Se você gostou, deixe o seu like, por favor, isso ajuda bastante o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito, comente e, se possível, compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau.